Deus, graça e paz, Shabbat Shalom a todos, paz do Senhor Jesus Cristo, meus caríssimos irmãos, o momento a qual neste sábado eu me encontro aqui já em Portugal, já são 1h30, praticamente quase 1h30, daqui a pouco irei fazer uma live a respeito de outros assuntos. Aqui eu só quero compartilhar com os irmãos. Isso não é uma repetição, apenas para que os irmãos tenham conhecimento, que ontem eu fiz um vídeo relatando um assunto que ocorreu em um dos meus vídeos, em que uma pessoa, não vou nem citar o nome, não é porque eu não vou fazer isso porque estou com medo, muito pelo contrário, eu não cometi nenhum crime e nenhuma ilegalidade, a pessoa que cometeu, mas eu já perdoei. Então, como eu perdoei, eu aprendi assim, irmãos, em Cristo Jesus. Eu quero agradecer os irmãos que me apoiaram ali nos seus comentários, quero agradecer de coração. Tem a nossa irmã Josiane, outros irmãos, vários irmãos, né? A Eliane, a irmã Josiane e outros irmãos, tem muitos ali, irmãos que me apoiaram, porque eu não estava falando mal de nenhuma denominação, estava apenas esclarecendo, e a pessoa interpretou mal e usou o nome da sua esposa, não é? E se passando por ela. Todavia, essa pessoa se demonstrou humilde. Quando eu disse para ele que poderia, para ela, né, no caso, ou para ele, porque era homem, não é? Que poderia rastreá-lo. E eu posso, viu, irmãos? Eu posso. Inclusive, se eu quisesse, eu poderia saber até qual é a comum dele, só rastrear ele e descobrir o seu telefone, ou o telefone da sua esposa. Eu podia fazer uma ligação, um telefonema e contar o que estava acontecendo, porque ali foi um ato muito covarde, né? Que o irmão, infelizmente, me perdoe de estar falando desse jeito, de ficar nos agredindo com palavras sem nos conhecer, né? Mesmo porque isso não faz parte da minha integridade que eu tenho com Deus. Eu não sou santo, eu me sinto um pecador, eu não sou digno de nada, certo, irmãos? Quem quiser me julgar, que me julgue. Porém, eu quero dizer a vocês que aquele que faz isso não está de acordo com a palavra de Deus, porque eu também não vou julgar esse irmão por esse deslize, porque ele cometeu um deslize, tanto moral contra a minha pessoa, como também contra a própria instituição, porque se eu descobrisse qual era a comum dele e eu quisesse, eu entraria em contato com o seu ancião, ou até mesmo ligaria no Brás, porque eu fui ancião, eu tenho contatos de irmãos, inclusive irmãos que são do ministério, que não tem nada contra a minha pessoa. Os meus pensamentos e críticas e abordamentos aqui, irmãos, não referem-se à congregação cristã no Brasil no intento de denegrir a sua imagem, apenas para demonstrar o que uma igreja pode sofrer quando ela se afasta, principalmente dos princípios básicos da doutrina. E quais são esses? Quando a congregação cristã no Brasil, ela diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela está se adequando a uma ideia, uma filosofia, já não é nem doutrina, iluminista. Isso surgiu, pode perguntar para qualquer teólogo, eu não sou teólogo, mas pode perguntar para qualquer um que estuda isso. Isso surgiu no século XIX, pelo iluminismo, juntamente com a maçonaria. E logo então, um inário que eu acho muito bonito, certo, irmãos? Não vou ser sincero, o Inário 4 tem hinos bonitos, hinos lindos, e os ensinamentos atrás são muito bonitos também, embora existam algumas divergências que anteriormente eu achava correto, hoje eu já vejo com o que eu pesquisei, como a transubstanciação. Alguém pode dizer, mas isso não é transubstanciação. Bom, você pensa que não é, mas enterrar o corpo, o pão e o sangue, que eles consideram o corpo, o pão, né? E consideram também o sangue que está no cálice. Isso até cai um pouco em contradição, porque é orado pelo cálice, e não pelo que está dentro dele. Então teria que se enterrar o cálice, ok? Isso chama transubstanciação. Vocês podem dizer que não, mas se não é, por que vocês enterram o pão após a ceia? Analisemos, pois. Essa doutrina não foi falada por nenhum apóstolo, por nenhum discípulo, por ninguém nas Sagradas Escrituras. Vocês não vão encontrar. Se a igreja tem essa doutrina particularmente criada nela, ela não pode usar isso como vindo de Deus, porque isso surgiu no ano 1215,
no Concílio de Latrão. Foi um papa que estipulou isso, que o pão e o vinho seria o corpo, literalmente, e o sangue de Cristo. Tanto é que nas igrejas do saudoso irmão Luiz Franciscone não se faz isso até hoje, não se enterra. Ao contrário, eles guardam o pão que sobra. Logicamente, o que está no cálice não sobra, é claro, isso é fácil de controlar, irmãos. Eu já fui ancião, eu sei que é. Agora, o que sobra do pão, eles guardam. Naquele momento mesmo, o próprio diácono, ele entrega aquele pão para uma família, para uma irmã de idade, ou para alguém que está em necessidade. Isso não é pecado algum, porque a partir do momento que ele terminou o serviço, ponto. Seria algo errado se nós todos os anos enterrássemos o corpo de Cristo, sendo que ele já ressuscitou. Todavia, a igreja tem essa doutrina, nós não vamos aqui também, né, o problema disso é doutrina da igreja. Não vem dizer que isso é doutrina bíblica, porque não está na Bíblia. Tudo bem, a igreja tem essa doutrina, quem está lá, respeite. Eu particularmente, estou colocando aqui um ponto para que os irmãos analisem vocês mesmos se Jesus Cristo tem que ser sepultado outra vez, se ele já ressuscitou. Vocês estão entendendo? Isso é falar mal? Não é. Eu estou colocando um ponto crítico para que vocês analisem. Então, quando eu faço um vídeo, não é para denegrir. Aí eu não estou com conversa, que nem o irmão me disse lá no comentário, que eu estava com essa conversinha. Não é nada disso. Eu estou sendo sincero. Eu não tenho nada contra ninguém. Mesmo porque, irmão, a congregação cristã, Deus usou muito dos homens de Deus lá dentro, irmãos. Vamos ser sinceros. Nós mesmos recebemos muitas coisas através da pregação, quando ela era considerada, a Bíblia era considerada a palavra de Deus. Eu ouvi muitas pregações cristocêntricas dentro da congregação. O próprio saudoso irmão Vitório e outros irmãos, que eu não tenho nada contra, mas ocorre que de uma época para cá, não é porque eu saí, irmãos, porque eu também, quando saí, eu congregava aqui em Portugal. Não tinha mal nenhum, mas eu comecei a ver coisas que Deus começou a me abrir os olhos depois. Porque talvez se eu estivesse lá, eu não sairia. Então Deus precisou me arrancar de qualquer forma. Hoje eu vejo as coisas de uma outra forma. E comecei, com o tempo, isso não foi assim que eu cheguei em Portugal, irmãos. Não, eu congregava. Inclusive busquei até pela minha liberdade, inclusive um dos anciãos mais antigos do meu estado, que eu era, falou que ia mandar uma carta, porque eu tinha liberdade para testemunhar, para orar, eu só não podia pregar a palavra. Foi o que o ancião falou para mim, estou sendo sincero diante de Deus, irmão. Então não haveria motivo de eu ir contra a instituição se eu quisesse. Só me pediram para mim tirar o canal da internet. Eu tiraria o canal da internet e voltaria com a minha liberdade, irmão. Vocês estão entendendo? Por que é que eu não estou falando mal da instituição? E muita gente pensa que eu estou detonando, que eu estou... Não, eu não quero tirar ninguém de lugar nenhum, irmãos. Isso aí é problema de cada um. O que eu sou contra é contra o sistema que está entrando na congregação. Não é contra o povo ou alguns anciães que também são homens de Deus. Eu não estou contra, mas estou contra sistemas que estão entrando, sistemas que vocês não estão percebendo e que muitos do ministério não estão vendo. E quem está vendo, irmãos, Deus revela. Veja lá o irmão do Rio Grande do Sul, Deus revelou para ele. Eu acredito. Tudo aquele irmão do Rio Grande do Sul, irmão Francisco, salvo erro o nome dele, é verdade, irmãos. Deus mostrou. Deus não me mostrou, eu fui procurar, irmão. Eu pesquisei, fui encontrar e encontrei. Infelizmente, tem coisas que eu sei que eu não posso gravar aqui. Além de denegrir a imagem da igreja, eu vou ser perseguido de uma maneira extrema. Não sei se o que os irmãos entendem de maneira extrema. Então, eu vou tirar o vídeo desse irmão também, né, que me falou essas coisas, porque ele colocou o nome da esposa dele, ela não tem nada a ver com isso, certo, irmãos? Embora eu não falei o nome completo, não estou com medo de nada, a lei não me prejudica nisso em absolutamente nada. Mas agora eu tenho que dizer uma coisa, eu vou deixar um comentário dele guardado comigo, printado, caso esse irmão não seja sincero. Espero que ele está sendo sincero, porque ele já mandou de ontem para cá 14 mensagens para mim, se justificando que isso, aquilo. Eu quero dizer para o irmão que você está perdoado, certo, irmão? Que eu não tenho nada contra você, tá? Que Deus te abençoe na tua vida. Vou pedir oração para você, vou orar por você também.
embora em momento nenhum você me chamou de irmão, até nos seus comentários, né? Mas eu chamo você de irmão, embora você não me considere, mas eu amo você em Cristo Jesus, foi assim que ele me ensinou. Espero que você compreenda. Vou tirar o comentário, irmãos. Vou tirar o vídeo, ok? Quem não viu o vídeo, procure observar os vídeos, o último vídeo que eu fiz antes desse, você vai ver, ainda vai ficar algumas horas. Depois eu já vou excluir o vídeo para deixar o irmão em paz, porque hoje já de manhã, hoje já vi mais ou menos umas 8 ou 9 mensagens desse irmão se explicando, e parece que ele está preocupado, achando que eu vou fazer alguma coisa. Irmão, fique tranquilo, irmão, você não me conhece. Eu não sou aquilo que você escreveu, ao contrário, eu sou errante, pecador, falho, cheio de tranqueira, cheio de fraqueza. Sou, porque sou humano. Se eu falar que eu não tenho pecado, eu vou mentir, porque a palavra de Deus em 1 João, versículo 8, diz que se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos e fazemos o Senhor de mentiroso, e o Espírito dele não está em nós. Veja que quem falou isso foi João. Quando ele fala do pecado de morte, ele falava a respeito do pecado, irmãos, ou para a morte, ou de morte, se como você queria entender, ele falava a respeito do pecado que estava em Éfeso, que eram pessoas que eram conhecidas como docéticos, que pregavam que Jesus Cristo não fora gerado pelo Espírito Santo. Você está entendendo, irmão? Então, eles saíram do meio do povo e foram para se reunir separado. E o povo sentiu tristeza e começou a orar por eles, para que Deus tivesse misericórdia. Então, João escreveu: para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem. Por quê? Porque eles saíram, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Logicamente, quem não tem o Espírito Santo não tem sentimento de perdão, de buscar a Deus. Quando você vê uma pessoa com vontade de pedir perdão, que está ali chorando com sinceridade, ele ainda tem o Espírito Santo, irmãos. É isso que muita gente não entende. Eu não estou aqui justificando o pecado, apenas dizendo para vocês a verdade. Peguem a Bíblia, 1 João, versículo 8. Leiam o livro de João todo, vocês vão entender. Ok, meus amados? Então, em Cristo Jesus, o irmão está perdoado. E daqui a pouco, irmãos, talvez eu vou fazer uma live sobre outros assuntos, não é? Não é falar da congregação, eu vou falar de todas as denominações e não vou falar mal. Eu vou colocar pontos esclarecedores para que nós, cada um de nós, tenhamos uma análise. Isso não é tirar a fé. Não estou mandando você sair da onde você está. Eu quero abranger federações, abranger movimentos que distanciaram a igreja do caminho do Senhor, que é o caminho que é Jesus Cristo. Eu quero falar vários assuntos, provavelmente ainda daqui a pouco vou iniciar, mas quero deixar esse vídeo aqui primeiramente para que os irmãos entendam por que é que eu vou retirar o outro vídeo. Não é por medo, não é por nada, mas é por misericórdia, porque eu estou vendo que o irmão está muito aflito. Porque uma pessoa que não está aflita não me mandaria de ontem para hoje, acho que 14 comentários, como se justificando. Irmão, não precisa se justificar, irmão. Você tem que só dobrar o teu joelho e pedir perdão para Deus, que para mim está tudo certo, você já está perdoado. Eu, como cristão, tenho que fazer isso. Eu dependo de fazer isso, porque eu aprendi assim, eu não mando ninguém para o inferno, não falo que ninguém está condenado, não passo na rua, deixo de saudar ninguém, eu não aprendi isso de Jesus Cristo, não. Da congregação, infelizmente, se eu fosse de lá, eu estaria fazendo a mesma coisa, porque a pessoa não entende, não compreende. É claro, se a pessoa cometeu um ato feio, né, uma coisa assim, extremamente grave, Paulo falou, né, que é para nem saudar. Mas, irmão, você não cometeu nada grave, eu também, diante de Deus, conheço o que Deus tem feito comigo aqui, o que eu vi já com os meus olhos, que eu não posso comentar aqui, mas outra live eu poderei comentar, e as obras que Deus feito comigo, tanto de milagres e de preparações, de viagens, de Deus falar comigo assim, de uma maneira extraordinária. Todavia, irmãos, isso não justifica nada, o que justifica é Jesus Cristo, a palavra é o Evangelho, ok? Sem Cristo, sem o Evangelho, isso não justifica. Toda a glória e toda a honra seja dada a Jesus Cristo, ao eterno Yeshua HaMashiach, que é Jesus em hebraico. Espero que todos compreendam e que o irmão fique em paz. Daqui a alguns momentos, uma hora mais ou menos, para quem não viu o vídeo, quiser ter vontade de ver, procure aí. É um que eu pergunto se vocês estão ensinando, o que vocês estão ensinando aí? Estão ensinando também a falar em verdades, mais ou menos assim. Eu não vou nem falar o nome, porque eu já não quero mais deixar esse irmão triste, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus, paz e Deus, irmãos.